entrando um pouco nesse aspecto, a gente realmente não dá muita atenção para os nossos pés. Exceto quando tem uma encravada, porque aí você fala, meu Deus, que O que dor! eu faço? E aí a gente sente realmente o quão importante é o pé. Isso, na verdade, é a nossa saúde de modo geral. Sim. A unha também da mão, quando dói, você percebe que o tanto que o teu corpo ele precisa estar funcionando redondinho para você estar bem. Um pé desalinhado, o que causa numa pessoa? Tipo, e assim, pode falar o desalinhado, você pode explicar se quiser, torto pra frente, pra trás. Tá. Então, assim, falando do pé, que todo mundo sempre gosta. Ah, eu tenho pé chato, que é o tal do pé plano. É o pé plano que todo mundo chama de pé chato. Eu tenho um corroxo chato. Ai, meu Deus. E tem o pé cavo, né? Que são os mais. E o pé O normal. cavo é normal? O cavo é aquele que tem o arco acentuado, que o arco é bem acentuado. O chato, ou, que é o plano, é aquele bem reto. E o normal é aquele que tem uma curvatura, mas ele é bem distribuído. Mesmo o pé normal pode ocasionar alguns problemas, né? Desculpa, me perdi. Não, que eu comentei se o pé era meio torto pra fora, pra dentro. O que Em relação ocasiona, à né? pesada. O que Então, ocasiona justamente o que eu falei anteriormente. Pé, base, sustentação. Se ele não está bem alinhado, se ele não está bem posicionado, o corpo é muito inteligente. Então, uma parte do corpo é que vai dar essa sustentação. E aí começa. O tornozelo tenta alinhar, não deu certo, vai começar dores no tornozelo. Tornozelo não deu conta, o joelho, começa aquelas dores no joelho. Joelho não deu conta, quadril, coluna. Então, muitas vezes, o paciente chega com alguma dor na cervical, que é a parte da coluna mais aqui em cima, e a gente vai ver, é um desalinhamento dos pés. Tá andando de forma errada, desalinhou o corpo. Então, por isso, realinhando, né, os seus pés. Caramba, e a gente realmente não imagina que. Não, eu fiquei Eu imaginei que a pensando. coluna podia afetar, sim. Eu fiquei pensando, o seu trabalho é muito próximo, não sei se é, pelo menos deu a entender isso, daquele profissional que mexe com o alinhamento do corpo como um todo, o quiroprata. Você tem que fazer, às vezes, um trabalho junto com ele, ou para alinhar o restante, ou só a base dos pés já basta? Por exemplo, um jogador, já que você trabalha na caldense. Então, eu falo sempre para os meus pacientes e para todo mundo, palmilha é tratamento. Então, o tratamento eu faço assim, eu tenho isso de indicar para fisioterapeuta, para quiroprata. Então, tem tudo isso mesmo, de estar indicando para outros profissionais que vão fazer, porque ali eu trabalho exclusivamente com as palmilhas, para fazer correção postural e ela é personalizada. Então, eu preciso que para cada um tem um tipo de palmilha. Então, eu preciso que essa pessoa continue o tratamento em outro lugar. Né? Com outro profissional. Isso se já tiver muito problemático. Porque, por exemplo, às vezes você pega um negócio meio que começando a dar o problema. Solta o seu tratamento e já resolve. Ou não, você acha que normalmente às vezes precisa também ir no fisioterapeuta, ou no quiroprata, ou... Em muitos casos resolve. Só que eu sempre gosto de trabalhar com uma equipe, vamos falar assim, uma equipe junto para fazer o alinhamento completo. Porque eu sempre falo, faz o RPG, faz alguma coisa, né, de correção, pisou no chão, 24 horas você está andando. Se você não tiver corrigido ali na palmilha, ali no teu calçado, não vai resolver, porque vai desalinhar. Então vai estar com o processo ali fazendo com eles, pisou, né? E a mesma coisa para mim. Se ele não tiver bem alinhado e estiver usando a palmilha, também, em muitos casos, pode ser que precise desse profissional junto. Eu sempre gosto de indicar profissionais que eu tenho uma troca, que então é o que eu falo, eu faço acompanhamento dos pacientes, né? Então eu troco informações com os pacientes, com os profissionais, de como está sendo essa evolução do paciente. Então eu acho legal trabalhar com essa equipe, assim, de ter um conjunto. Caraca. Ô, Vanessa, tem idade? Desculpa. Vai. Pode perguntar. Ô, Vanessa, a gente fez um episódio, foi no episódio 4, lembro disso direitinho. Ela até comentou que a gente, por exemplo, viu os atletas todos em forma, com a musculação em dia, tudo mais. Ela comentou, ela até falou, gente, vocês não sabem, mas corpo de atleta é um barril de problema. E no caso, os atletas que você trabalha apresentam realmente essa quantidade de problema nos pés, tipo assim, após um jogo, tem que ir direto para você para fazer o realinhamento ou tem que tomar outra medida antes? O atleta em si, a gente até fala assim que
ele tem muito isso de lesões, né? E essas lesões a gente tem que prevenir antes, porque depois para tratar é um pouquinho mais difícil. Mas não, ali, por exemplo, na Caldense, eu trabalho com atletas de competição até 17 anos. Então é um pouquinho mais, são mais novos. Certo. Então eles não apresentam tantas lesões assim. Claro que tem um ou outro que tem algum problema já, né, mais específico. Mas que eu também trabalho essa parte, né? Além dessa parte de prevenção de lesões, e que eu trabalho esse realinhamento para evitar justamente isso. Mas ali eu trabalho com essa equipe até 17 anos, então eles estão menos lesionados, né? Do que esses profissionais, atletas mais profissionais, né? Diferente do Léo, o irmão da Vanessa, que tá todo travado ali. Ele é inteiro desalinhado. Mas aí também a idade ajuda, conta um pouco. A idade dele, hein? Dele só. Mas sim, quanto mais novo, em tese, o corpo tá mais saudável. Mas o corpo responde. Mais responde, tem maior resposta. Isso. Nesse aspecto, você acha que, por exemplo, e aí entrando até na parte esportiva, melhora a performance do atleta quando ele realinha o corpo? Sim. Ou de repente... Porque me falaram uma vez que o pé meio torto é um pé adulto, né? Sem o L do adulto. E talvez um pé meio adulto, um deles, faça com que a pessoa corra melhor do que dois pés equilibrados, digamos assim. Isso é verdade? Ou não, isso é meio história? Ou só lenda urbana? Tem essa questão, mas eu falo que é muito específico de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, tem uma questão que agora, falando em relação a essa questão de pé adulto, né, tudo mais, a gente vê o quê? Por exemplo, um desalinhamento em relação a membros inferiores. Uma diferença de um membro inferior, um mais curto que o outro. Tem pessoas que têm diferenças grandes de 2, 3 centímetros e não sentem nada. Então, não afeta nada para ele. E tem gente que tem 8 milímetros, 5 milímetros, tudo mais, e já sente dor. Então, afeta. Então, depende muito dessa questão para, na verdade, ter esse desalinhamento. Agora, assim, lógico que qualquer pessoa que esteja bem alinhada posturalmente vai ter uma performance melhor, assim como tem uma qualidade de vida melhor, né? Então... tá. Então, não necessariamente um pé torto faz com que a pessoa corra mais. Não necessariamente. Não, inclusive porque... Você comentou que o corpo compensa de outra forma para manter o equilíbrio. Isso, e além do que, por exemplo, muitas vezes a gente vê crianças, né? Eu atendo muitas crianças que a mãe vem com relato, tem muita queda. E o que acontece? Quando eu vou fazer a avaliação, eu vejo que o pezinho tá torto. Que quando a criança corre, um bate no outro onde tropeça e cai. Então, muitas vezes, né, até a gente fazer esse alinhamento, essa criança tem mesmo quedas frequentes, né, por conta disso. Então, não necessariamente um bom desempenho, né, profissional se dá isso. Vai também muito de condição física, né, e das características mesmo. Eu vou entrar nessa parte da idade, depois eu vou trazer para um lado até pessoal em relação à Letícia. Mas a limitação de idade, tanto para baixo quanto para cima. Então, por exemplo, idade máxima, talvez não, mas idade mínima, tem uma idade mínima para ir aconselhável? Sim, idade máxima realmente não tem, né? Porque a pessoa sente dor, a gente vai tratar isso, trazer esse conforto para ela. E idade mínima, eu sempre falo, a criança começou a andar com quanto tempo? 1 ano após a criança ter andado, a gente já tem mais ou menos a forma como ela vai estar, né, andando. Uns 2 anos, 2 anos e meio, a gente já consegue visualizar algumas coisas. Geralmente os médicos falam 3 anos para a gente começar mesmo a fazer o palmilhamento dessas crianças. Mas, por exemplo, a minha filha, no caso, ela engatinhando, eu já percebi que ela teria um pé um pouquinho para dentro. Um deles era plano e o outro era mais cavo. Então, já na idade dela, com 2 aninhos, eu já palmilhei ela e vi resultado. Porque o arco em si, ele pode até vir sendo desenvolvido até uns 5 anos. Mas tem uma questão de, por exemplo, parte de calcanhar, que a gente chama de calcânio desabado, pé desabado, que é a parte do calcanhar que tomba para dentro, isso a gente tem que corrigir. Porque ele não forma. Então a gente tem que alinhar, né? Um indício disso é, por exemplo, que a pessoa tenha pisada para fora ou para dentro do calcanhar? Desgastado lá da palmilha?
É um indício? Para você observar, né? Porque, por exemplo, calçado, o meu é desgastado sempre dos dois lados, assim, pra não fora. pra fora. Isso. Pra fora, isso. E isso é um indício que você tá pisando de forma errada, né? Que tá pisando supinado, que a gente fala supinado e pronado, que vocês estavam falando disso, né? Então, o pronado a gente vai com a pisada pra dentro e o supinado com a pisada pra fora, que é o caso que você tá falando. Entendi. Então, se a gente pega um calçado Pra ver que lado você tá pisando, Marcelo. e observa que tem esse desgaste maior, sim, é uma pisada errada. E muitas vezes até tem aquela questão de tênis pronado, tênis supinado, que a gente vê nas lojas, né? É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, falo, olha, repasse essas informações, que é muito importante. Sempre veja tênis neutro, que é aquele que o calcanhar tá reto. Por quê? Muitas vezes a gente chega lá e vai fazer avaliação, o paciente está com a pisada de um lado pronada e o outro supinado. Ou mesmo o pé, por exemplo, prona, vamos falar nessa mais claro, joga para fora em calcanhar e joga para dentro na parte do antepé e do dedão. Então a gente corrigindo na palmilha e usando um tênis neutro é o mais adequado. Porque a gente não sabe como que é o nosso pé sem fazer o teste. Entendi. Então repete essa parte que só para pegar direito. Por exemplo, eu vou numa sapataria.